Muito bem, estou de volta depois deste intervalo rápido. Este é o programa Noite e Companhia. Sou Vanderlei Miranda, com alegria chegando mais uma vez na noite de hoje. Lembrando sempre que todas as noites nós temos este encontro aqui, hein? Sempre às 22h30. Você pode acertar o seu relógio aí e marcar. Às 10h30 da noite eu estou fazendo a santa invasão aí na sua casa. E de segunda a sexta nós temos a reprise também. 1h30 da tarde, você pode ligar novamente a TV, que você vai receber o programa Noite e Companhia. Aliás, tem pessoas que nem mudam mais o canal, né? Eu encontro com pessoas que me dizem assim, olha, pastor Vanderlei, lá em casa é só Rede Super. Depois que a Rede Super chegou, nós não sintonizamos outro canal. E outro dia eu ouvi uma coisa interessante do pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista de Getsemane, aliás, o pastor que dá cobertura ao pastor Abraão ali na colônia Santa Isabel. Ele diz o seguinte, lá em casa a televisão fica só na Rede Sul. Tendo gente assistindo ou não tendo, fica sempre ligado. Porque o entendimento que eu tenho, ele dizia, é esse. Se eu estou assistindo, estou sendo abençoado. Se eu não estou assistindo, as palavras que estão sendo trazidas à minha casa estão abençoando o ambiente. É, isso mesmo. Tem gente que acende incenso dentro de casa e diz que traz equilíbrio, né? Traz paz. Tem gente que bota pedra e deixa lá cachoeirinha, né? Cascatinha d'água. Olha, isso aí é uma coisa supersticiosa. Agora, o que o pastor Jorge Linhares falou não é superstição, não. Porque as palavras não são como algumas pessoas já disseram ou como uma pessoa filosoficamente disse. Alguém diz, palavras são palavras, nada mais que palavras. Não é não. Palavras são palavras e há poder nas palavras, tanto para produzir o mal quanto para produzir o bem. Se você está com a sua televisão ligada na Rede Super, é claro que daqui só saem palavras abençoadoras. Portanto, essas palavras vão abençoar o seu ambiente. Esse é o entendimento inteligente do meu querido amigo, pastor Jorge Linhares. Que você faça também da Rede Super a sua opção de televisão. Não é entretenimento. Nós estamos aqui produzindo entretenimento, não. Estamos aqui produzindo programas que verdadeiramente vão abençoar a sua vida. Vamos continuar no papo com o casal convidado. O Abraão Aurélio de Souza, para você que está sintonizando agora, está aqui com a sua esposa, Carmen de Souza. Ambos são pastores na colônia Santa Isabel. O Abraão foi portador de hanseníase, a virchoviana, uma das mais terríveis, que, como ele mesmo disse, não tem cura. Você controla, mas ele está curado. Deus o curou. Vamos ouvir mais da história dele. Abraão, eu interrompi você, e eu falo assim, às vezes, um pouco mais espaçado e forte com o Abraão, só para você entender, é porque ele tem também um pequeno problema de audição, resultado de uma traquinagem dele lá quando ele era criança. Ele encheu o ouvido de feijão, e isso acabou produzindo uma semissurdez nele. Então, às vezes, eu tenho que falar um pouco mais alto com ele aqui, não estranha isso não, né? Aliás, que brincadeira, hein, Abraão? Botar feijão no ouvido, hein? Coisa de criança, né, pastor? Coisa a gente, de quando é criança. menino, criado sem pai, sem mãe, a gente entra em desespero profundo e, às vezes, o sofrimento nos leva a fazer coisas que a gente jamais imaginava fazer. Você diz criado sem pai e sem mãe, porque você foi para um educandário ainda Foi, né, criança, pra gente porque a resumir. sua mãe também era portadora do mal de Hansen. Foi resumindo aí a história, a gente nasceu num lar muito pobre, em 1960, meu pai era alcoólatra, a gente morava em casa feita de barra, de pau a pique, mamãe era doente, leprosa, muito doente, né, enferma, e o pai alcoólatra, a gente não tinha como sobreviver. E o governo, o governo da cidade onde a gente morava, pegou a mamãe, internou no leprosário, e a gente foi para o orfanato com 5 anos de idade, eu e mais 2 irmãos. O Paulo, que é o mais novo, a Maura, o do meio é o Paulo do meio. Somos 7 irmãos, né? Agora, dos irmãos, o único que De todos eles, herdou, infelizmente, o mal de Hansen foi você. só eu que nasci com o problema da doença. E eu sempre falo que a doença, ela contamina e na hora da gestação da criança, a mãe estando contaminada demais, o bebê nasce com problema de hanseníase, né? Porque o organismo está fraco, não tem resistência, não tem uma autodefesa contra os bacilos da lepra. É um micróbio terrível, né? E só Deus mesmo. E até hoje eu creio que lepra, AIDS, é só Jesus Cristo que cura mesmo. O senhor está olhando para esse nariz perfeito, as mãos perfeitas aqui, a câmera está mostrando ali. Era tudo deformado, garras para dentro. Eu tinha só o toco da mão só, tá entendendo? Apareceu, naturalmente, apareceu de uma hora para outra, porque eu creio no dom de milagre. E
E Jesus opera milagre. Tá lá em Coríntios fala que o dom de maravilhas. O dom de maravilhas é diferente do dom de operar milagre. O dom de maravilha é você orar para um cego e o olho dele aparece. O senhor ora para um paralítico, ele sai andando, saltando de alegria. O senhor ora para uma pessoa que está sem braço e o braço aparece. Deus pode fazer isso. Está entendendo? O problema não está em Deus. O problema está no homem, no ser humano. Na incredulidade, muitas vezes, né, Abraão? Abraão, vamos falar um pouco daquela fase sua, aonde você viveu assim o momento mais delicado da sua vida por causa do mal de Hansen. Você, claro, infelizmente, viveu, de certa forma, à margem da sociedade por causa da sua enfermidade, não é? E essa enfermidade trouxe não só problemas no seu físico, como também trouxe problemas emocionais, trouxe problemas no seu relacionamento com as pessoas. E as dificuldades que a doença trouxe à sua vida fez com que você também, num determinado momento, precisasse sair para mendigar e foi morar, inclusive, debaixo de uma ponte. Como é que era essa história? Como é que foi que aconteceu isso? Porque, pastor, o problema não é só a deformação que a doença traz no corpo da gente. Aí tem uma deformação de caráter, tem uma deformação de vivência, né? O desprezo pela sociedade, porque a doença da lepra atinge tanto o homem, como o espírito e como a alma também. A gente perde a esperança de viver. A vida da gente se torna um lixo por causa da doença, desprezo, humilhação, e se torna tudo difícil. Em 1977, quando eu internei no leprosário, o leproso era tratado como um animal, como bicho, separado, arrancado dos seus familiares e colocado no leprosário como se fosse o lixo da sociedade, que não valesse nada. Entendeu? A mentalidade humana era muito fechada. E isso aí me causou muito problema. O que me levou a me tornar andarilho, mendigo, pedinte de cidades em cidades, primeiro foi o abandono. Depois foi o preconceito. O senhor veio, eu disse para o senhor na primeira parte do testemunho que eu fiquei triste quando eu vi minha mãe morrendo. Não porque ela estava morrendo de câncer, tuberculose, lepra, tá entendendo? Mas por causa do abandono. Ela estava no meio cercado de médico e remédio, enfermeiros, e ela estava morrendo à míngua, sem ter uma palavra de carinho, sem ter uma palavra de amor, de conforto, de apoio. E eu vi ela morrendo à míngua sem ter ninguém, e eu rebelei contra aquilo, eu revoltei contra aquilo. Porque eu saio do orfanato na esperança de poder viver com minha mãe, que eu vi uma vez por ano. Eu passei o Natal agora super feliz com a minha família. E eu nunca tive um Natal com minha mãe. E eu internei em outubro, eu internei no leprosário em 77. 30 dias eu ia passar o Natal com ela. Quando eu chego no leprosário, já estava com as mãos deformando, os pés deformando, o nariz tombado, você está entendendo? Eu encontro a minha mãe no leito de morte, morrendo, sem Deus, sem esperança, no meio de médico e remédio. Por isso que eu disse que o SUS está quebrado. Essa aparência aparente que eles mostram é mentira, pastor. O senhor vê que hoje, por que as pessoas buscam as igrejas na esperança de cura de um câncer, de uma tuberculose, de uma leucemia? Porque não há esperança no homem. Não há esperança no Estado, no governo, não há esperança. O que o governo oferece para o cidadão? Não tem como. Então a esperança do Brasil é Jesus, do mundo Agora, inteiro. você falava da questão da mendicância, e eu me lembro que você disse que vocês saíam assim em grupo. Era um grupo de pessoas que saía, né? Ia para as cidades para poder pedir esmola. Foi, quando eu fui para o pavilhão, onde morava mais de 2.000 leprosos na época, quando eles mandavam o doente para o pavilhão, porque os leprosos que eram bem de vida, que tinham os membros perfeitos, eles moram em casa, que tem situação financeira boa. Às vezes o fazendeiro ficava leproso, internava ele. E ele ganhava uma casa na colônia para poder viver com a família, né? Ou sozinho. Agora, quando aqueles não tinham nada, eram colocados no pavilhão para morrer, pastor. O senhor vê hoje que o senhor vai no pavilhão do leprosário, pessoas sem perna, sem mão, sem nariz, esperando a morte chegar, não tem família, não tem um parente, não tem um amigo, não tem ninguém.
A colônia precisa muito de apoio, de amor, de carinho, de ajuda. Não financeira, porque o governo cede tudo. O governo dá alimento, dá remédio, hoje dá tudo. Tem toda a cobertura. Mas o ser humano precisa de amor, de um abraço amigo, de um carinho, de um beijo, pastor. Quando você falava daquela falta, às vezes, de apoio, de assistência, isso foi uma fase que aconteceu. Porque hoje, pelo que você está dizendo, a coisa normalizou. Hoje tem uma assistência boa por parte do governo para as pessoas. Mas houve um momento em que isso era muito difícil e era isso que obrigava vocês a sair para pedir esmola, para mendigar? Era essa falta naquela época? Não tinha assistência. Nessa época a gente morava no pavilhão e aí a gente pegava esses carros velhos, igual Rural, Kombi, Caravan, esses carros antigos, e a gente colocava ali 8, 9 leprosos e saía para o mundo pedir esmola. Nós começávamos de Itaguara, Carbópolis de Minas, Santo Antônio do Amparo, ia terminar lá em Campanha. E aquele lance que você me contou de ter ido morar debaixo de uma ponte? O que foi aquilo? Não, a gente não chegava a morar debaixo da ponte. A gente fazia uma viagem durante 10 dias e cada dia da viagem a gente dormia num lugar. Tinha vez a gente dormia no meio do campo, armava barraco, dormia no meio do campo. Por quê? Porque ninguém na cidade, não nenhum hotel, nenhuma pensão hospedava vocês? Pegava, a gente... Tinha cidades que eram proibidas do leproso entrar. A gente entrava numa cidade para pedir esmola, a polícia, o prefeito mandava nos tirar na hora, com cacetete elétrico e arrebentando mesmo. Era proibido, era muito preconceito, o povo tinha medo como tem medo da morte. Entrava um leproso na cidade, tem um leproso aí, pelo amor de Deus, vai embora, suma daqui. Eu carregava a cuíca na mão e batia a cuíca na janela das portas, porque não dava para bater palma, né? Falava, o leproso pedindo a esmola, pelo amor de Deus, nos ajude, tem misericórdia. As pessoas jogavam o dinheiro de longe para a gente pegar. E quantas vezes eu ia pegar o dinheiro, a pessoa dava um chute nas costas da gente, a gente caía. É coisa terrível mesmo. E isso aí, a gente ganhava algum dinheiro, ganhava algumas coisas, ganhava muitas coisas, levava para a colônia, para quem tinha família, né? Ou para a gente mesmo comprar roupa, comprar um sapato, comprar uma coisa para poder sobreviver. Agora deixa eu falar com a Carmen Abraão. Carmen, como é que você conheceu? Vamos voltar, você falou naquele dia, mas claro, tem muita gente que não assistiu a história de vocês naquele dia. Vamos falar novamente. Como é que você conheceu o Abraão? Conheci ele na igreja de avivamento bíblico, né? Aí ele já tinha se convertido? Aí já tinha, né? Aí foi lá que eu conheci ele. Que eu também fui para a igreja muito cedo, porque minha mãe morreu, eu era muito pequena, né? Mas na sua família não tinha ninguém portadora de hanseníase? Não, ninguém. Nem você, nem ninguém da sua família? Ninguém. Porque eu sempre morei em Betim, né? E ele morava em Citrolândia. Aí ele veio para a igreja em Betim. Porque Citrolândia é Betim, né? É perto. É um bairro de Betim, não é não? É um bairro, mas não fica assim tão perto, né? Aí ele foi nessa igreja, eu conheci ele, foi lá. Né? Eu perguntei da outra vez, pergunto novamente. Você enfrentou situações de preconceito por ter namorado e se casado com Abraão? Até hoje a gente enfrenta isso, né? O preconceito. Até assim nas igrejas há o preconceito ainda. Lá na colônia, muita gente do bairro de Betim vão pela primeira vez, depois não volta mais, por causa que chega lá, tem um pastor lá todo deformado, né? Aí não volta mais. Muito preconceito. Abraão, vamos falar da sua conversão. Porque a sua conversão foi um negócio muito bonito. É uma conversão bíblica, não é? Ou seja, Amém. Você teve um encontro com Jesus através, né, de um programa de televisão, aonde uma pessoa falava da cura de um leproso e você acreditou que podia ser para você. Amém. Como foi, né? Conta a história. Ó, pastor, e quando eu chegava de viagem, eu chegava no pavilhão, eu estava sozinho, estava solitário, estava triste. Às vezes pensava até em me suicidar, muitas vezes eu tomei altas doses de remédio da Dapsona, tomava 40 comprimidos tentando suicidar, e o Senhor sempre me preservava e me guardava. E um dia eu liguei a televisão, no domingo pela manhã, a gente assistia a missa, né, e eu resolvi mudar de canal, e eu fui ligar no canal e estava lá o pastor americano Jimmer Swaggart pregando sobre o leproso purificado. E eu fiquei olhando aquilo e quando ele começava a falar daquele pobre homem de Mateus 8, eu falei assim, é eu aquele leproso, só pode ser eu, impossível, Deus não poderia ter trazido essa palavra aqui para mim, né? Eu não sabia nada de Deus, não conhecia nada. E quando ele começou, pregou, acabou de pregar a mensagem, eu tenho toda ela na minha memória, foi a primeira mensagem que eu preguei quando eu cheguei da igreja.
E ele falava assim, você que está no Brasil, mas primeiro ele falava outros países mais distantes, Rússia, Alemanha, Japão, América. Eu falei assim, se ele falar Brasil, eu recebo. E ele começou a falar Argentina, Peru, Colômbia. Eu falei assim, vai chegar perto de nós, está chegando. E quando ele falou assim, você que está no Brasil, no maior país da América do Sul, esteja onde você estiver agora, esteja na mesma condição daquele pobre homem da Bíblia, se você puder ir além da religião, se você puder ir além dos preconceitos, se você puder ir além dos governos e da sociedade que nada faz por você, e você olhar para o homem Galileu, o grande operador de milagre de Galileia, ele vai te alcançar e vai tocar você. Pastor, quando ele falou aquilo, eu caí de joelho ao lado daquele aparelhinho de televisão, de 14 polegadas, eu abracei aquela televisão. Quando o Dirmer falava assim, abrace Jesus agora. Eu abraçava a televisão, beijando a televisão como se fosse a pessoa de Cristo. Eu estava com cabelos longos, nariz deformado, mãos deformadas, pés deformados. E veio uma fonte, como Jesus disse assim, que aqueles que crerem em mim, rios de águas vivas, fluirão do seu interior. Ali na mesma hora veio aquela fonte da glória de Apocalipse capítulo 22, que fala, e um grande rio fluía do trono de Deus. Eu senti que uma fonte, uma corrente diferente, entrou dentro de mim e começou a queimar os micróbios da lepra ali. E aquela noite, aquele domingo para mim, foi um dia diferente. Eu era leproso, mas estava diferente. E ali eu passei a noite, dormi. Quando chegou segunda-feira de manhã, os colegas meus, Abraão, está na hora, vamos viajar. Vamos pro gato. Eles falavam gato, né? Bater gato é pedir esmola. Vamos pedir esmola, está na hora. Eu peguei um picuazinho, pastor. Meu saquinho de esmola, meu chapéuzinho, a minha cuíca que eu carregava. Desculpa a minha emoção aqui. E eu viajei. Nós viajamos direto para Alfenas. Entramos em Alfenas. Quando a gente entrou em Machado para pedir esmola em Machado, a polícia nos prendeu, bateu na gente cacetete elétrico. E lá para meia-noite soltaram a gente. A gente foi para uma ponte em Machado dormir. Estava chovendo. A gente dormiu em cima de capim molhado. E ali, à meia-noite, eu levantei, com as feridas do cacetete elétrico doendo as minhas costas, ajoelhei na beira do rio e falei, Jesus, eu não aguento mais. O pobre Galileu me ajuda. Aquele pregador diz que o Senhor pode operar o milagre. Eu ontem ouvi aquela mensagem. Faça de conta que eu sou aquele pobre leproso lá da Bíblia, Senhor. Faça alguma coisa por mim. Se o Senhor não fizer nada por mim, eu vou me jogar nesse rio e eu vou me suicidar. O rio estava cheio, porque era época de chuva. E eu orei. Eu orei da meia-noite a 1h da manhã. Eu orei como nunca tinha orado. Eu não sabia orar. Eu disse, Senhor, restaura o meu nariz, restaura minhas mãos, restaura meus pés. Me dá uma esposa, me dá filho, me dá família. Me dá unção para pregar como o Senhor deu para aquele pregador de Swagger. Eu quero ser o atalaia da tua palavra. Me modifica, Senhor. Me transforma a minha vida de mendigo para príncipe sacerdote. Eu preciso entrar pela cidade, entrar pelas portas da frente. Me faz de mim um novo homem, uma nova criatura. Eu orei até 1h da manhã, pastor. E eu fui dormir. E quando eu acordei de manhã, o milagre dos milagres, eu fui da beira do Ribeirão lavar o rio. Empresta essa caneca para mim, pastor. Com toda a liberdade aqui. Eu pegava a caneca de alça na ponta do meu dedinho, que eu não tinha mãos. Eu ajoelhava na beira do Ribeirão para pegar água, para lavar o rosto. Mas naquele dia memorável, até hoje eu não esqueço, eu ajoelhei na beira do rio. E quando eu levei as mãos para pegar a água, eu notei que as minhas mãos estavam ali perfeitas, essas mãos que a câmera está mostrando agora. Mãos perfeitas, os dedos todos colocados no lugar. E eu peguei a água e lavei o rosto. E eu vislumbrei, glorifiquei a Deus. E quando eu deixei a água na margem do rio parar, eu contemplei o meu semblante perfeito na beira do ribeirão. O nariz transformado, a pele limpa como a pele de uma criança nova. E eu comecei a gritar. Na hora ali, os meus pés que eu não andava direito, eu não tinha os 5 dedos dos pés, eu usava um sapato com ponta de ferro para me manter em pé. Eu comecei a pular debaixo daquela ponte, como se fosse uma criança. O senhor está entendendo? E é duro a gente explicar, porque muitos não creem mais nisso, mas existe. E eu comecei a glorificar a Deus, e eu gritei, meus amigos acordaram, Abraão, alguém está matando ele? Não. E na mesa Jesus me batizou no Espírito Santo, comecei a falar em mistério, ninguém entendendo nada, mas eu entendia.
O anjo de Deus esteve naquela madrugada e operou um grande milagre que o homem não fazia, que ninguém pode fazer. E ele operou. Sabe por quê, pastor? Porque a palavra milagre tem 7 letras. A primeira letra, modelo. A segunda, inspiração. A letra L, lealdade. A letra E, experiência. A letra R, realeza. A letra A, ação. A letra G, garantia. A letra G, garantia. A letra L, lealdade. Então, na palavra milagre está o mistério do nome de Cristo. Jesus ainda opera milagre. E eu saí dali, pastor. Entrei na cidade pelas portas da frente. Não como mendigo, mas como príncipe sacerdote. Fui na primeira livraria evangélica. Peguei meu dinheiro de esmola, comprei uma Bíblia. Comprei uma roupa decente, tomei um banho, cortei o cabelo e fui na delegacia. Falei de Jesus para o delegado, para o soldado que havia me batido. Todos aceitaram a Cristo como Salvador. E dali retornei para o leprosário. Não como leproso, mas como rei, príncipe sacerdote. Entrei pela porta da frente, pastor. O médico, quando me viu, ele disse: Abraão, o que aconteceu com você? Dá-me a receita, dá-me a fórmula para que eu possa dar esse coquetel de remédio para os leprosos. Doutor, não tem fórmula, não tem segredo, não existe fórmula. Há uma só fórmula, há um só segredo. E só letra com 5 letras, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. O que o Senhor tem tentado fazer comigo há mais de 10 anos, o Senhor fez em 1 hora de oração. Então, pastor, para encerrar esse programa tão abençoado aqui, que é a líder de audiência do horário, eu quero dizer que você que está canceroso, a câmera me focaliza aqui, quero falar em nome de Jesus. Você que está canceroso, o irmão que me ligou aqui de Contagem, de Belo Horizonte, seu filho está enfermo, sua filha está enferma. Eu quero dizer a todos vocês que estão vendo e assistindo esse programa tão abençoado, Jesus Cristo é capaz. Eu quero dizer ao Brasil que Jesus ainda opera milagre. A religião tem tornado fria e seca, mas o rio ainda está jorrando. A fonte ainda está jorrando. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Pode crer. Às vezes tem algum cético, algum ateu me ouvindo agora, e você vai dizer: mas isso não posso acreditar nisso. Mas pode acreditar que o Senhor é poderoso e aonde você estiver, o Senhor vai operar o milagre. Muito obrigado, pastor. Falar mais o quê? Ei, Abraão, nosso tempo acabou. Eu quero que você deixe seu telefone novamente, porque tem muita gente que vai querer fazer contato com você, pessoas que vão querer que vocês vão estar lá orando, pessoas que vão querer conhecer vocês, visitar a igreja. Então, Carmen, qual que é o telefone que as pessoas podem fazer o contato com vocês? 3595-6765. 3595-6765. É o número que aparece e agora esse telefone é da casa de vocês. A pessoa pode ligar, vocês vão fazer a visita, vão poder também recebê-las lá na igreja, não é isso? Enfim, aí está a forma mais imediata de contato. Se alguém ligar convidando vocês para ir dar o testemunho em outra cidade, em outro estado, vocês podem ir também? Pode ligar. Sem problema? A igreja bancando as passagens, a gente vai até onde o Senhor nos mandar, que quem convidar, claro, né? Vai mandar as passagens, vai cuidar da hospedagem, da alimentação, Pastor, tudo direitinho, né? Não esquece também que a gente tem 3 filhos lindos, maravilhosos. Ah, sim, filhos do casamento de vocês, né? não é? Aliás, tudo que você pediu, né, Abraão? Uma vida digna, família, filhos. Deus te abençoou com uma esposa bonita. Obrigada. E com filhos bonitos. Que idade tem os filhos de vocês? 16 anos, 14 e 11. Os nomes? Lídia, Lucas e Sara. Lídia, Lucas e Sara. Todos nomes bíblicos. Amém. Que bom. Mais uma vez, obrigado, viu? Amém. Continue aí conosco. Amém. Nós vamos orar agora. Tem gente lá precisando de milagre. E nós vamos orar agora. Aí onde você está, pela fé, coloque a sua mão sobre a minha. O Abraão disse que abraçou a televisão. Eu não vou pedir a você que abrace a televisão, não, mas se você quiser, abrace também. Mas coloque a sua mão sobre a minha e vamos orar agora. Creia que o mesmo Deus que curou o Abraão do mal de Hansen pode curar qualquer coisa na sua vida nessa noite. Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez oramos. Depois desse testemunho, Pai, eu creio que naqueles corações, onde ainda havia dúvida do poder do Senhor, não há mais. O Senhor conhece as pessoas que estão agora orando, Pai. O Senhor conhece a necessidade. E algumas necessidades, meu Deus,
O mundo já disse, não tem solução, não tem saída, não tem cura, não tem jeito. Mas na tua palavra está escrito em Lucas 1,37, que para o Senhor não existe impossível. Não existe impossível. E nós cremos nisso. A prova está aqui no testemunho dessa noite, meu Deus. Era impossível aos homens trazer a cura para o Abraão, mas para o Senhor não, o Senhor o curou. Assim como cremos nessa noite, o Senhor pode curar aqueles que estão agora orando, independente de qual seja a enfermidade, Pai, não importa, o Senhor é poderoso para fazer, e para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós cremos. E oramos, meu Deus, colocando cada vida dentro do coração do Senhor. Opera milagres no casamento nessa noite, opera milagres na vida financeira, na vida emocional, na vida física, em todas as áreas, aonde as pessoas precisarem de um milagre, opera o milagre agora, Pai. Vá, ó Deus, ao encontro destes corações sedentos, famintos, destes corações que agora estão cheios de esperança de que o Senhor pode fazer. E eu creio que o Senhor fará. No nome de Jesus nós te pedimos. E te pedimos também, mais uma vez, nos dê uma noite de paz, uma noite tranquila, uma noite de bênção. É a nossa oração, com a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.